Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse vídeo é para aqueles que estão indo fazer seus primeiros filmes ou para aqueles que já fizeram alguns curtas e estão querendo aprender mais sobre esse processo de fazer cinema. Apesar daqui no canal eu falar muito sobre filosofia e teoria de cinema, eu também tenho aqui uma playlist chamada Fazendo Filmes, onde eu trago essas experiências e esse conteúdo. E eu espero que possa te acrescentar. Hoje eu preparei aqui as dicas mais valiosas que eu posso dar com a minha experiência para aqueles que estão começando. Hoje em dia, a gente vive um momento muito estimulante para fazer cinema. Em 2014, eu vi uma palestra do Kleber Mendonça aqui no Espaço Itaú de Botafogo, no Rio de Janeiro, e eu perguntei para ele alguns conselhos para quem quer começar a fazer filme. Na época, foi um ano antes do meu primeiro curta, eu ainda estava no ensino médio, e ele disse justamente isso, né, que a gente vive um momento que nunca foi tão fácil, entre aspas, né, nunca foi tão acessível fazer cinema, e isso é muito verdade, né, mas isso também traz alguns perigos, né, que eu vou comentar aqui, porque é muito fácil você achar que o filme vai se fazer sozinho, né, e ter pouco cuidado. Então eu pensei nesses 10 pontos aqui que eu acho que de toda a minha trajetória até aqui, de 2015 para cá, são o que eu tenho de mais valioso assim para contribuir e que eu gostaria de ter ouvido lá no começo, assim. Então vamos lá. A primeira dica que eu daria é: fale sobre algo que você conhece. Isso é muito importante para qualquer tipo de arte, eu acho. Se você vai escrever um livro, se você vai compor uma música, você tem que trazer a partir de uma emoção e de experiências e conhecimentos que estão mais enraizados em você. Eu acho que com isso você só tende a ganhar, porque o filme ele tende a ficar mais verdadeiro e acaba sendo também mais prático do ponto de vista de produção. Por exemplo, se você abordar coisas do seu cotidiano, a sua realidade social, e vindo de um lugar verdadeiro, né, você provavelmente vai tocar o público, porque aquilo te toca, né? Então isso que eu diria para começar, o que não te impede de depois explorar coisas diferentes, mais distantes da sua realidade, com um trabalho de pesquisa grande, né, que também é muito válido. E a segunda dica é: trabalhe com pessoas em quem você confia. Muito mais importante do que o talento dessas pessoas que vão estar na sua equipe é a índole delas, né? O quanto você pode confiar, o quanto essas pessoas vão estar com você até o final, o quanto elas estão interessadas no seu filme, em fazer com que ele seja realizado da melhor forma possível, o quanto eles acreditam na sua ideia e o quanto eles gostam de você e estão felizes fazendo esse trabalho. É muito melhor do que você, por exemplo, é muito melhor você chamar um fotógrafo que trabalha com você nos projetos de faculdade ou que é um amigo seu que está começando a trabalhar com fotografia e ainda aprendendo bastante, do que contratar uma pessoa que você não conhece, com 10 anos de experiência, que além de custar muito mais caro, vai ter muito menos interesse. Não significa que toda pessoa seja assim, né? Pode ser alguém que vai entrar no projeto com muito entusiasmo, mas normalmente não, né? Está acostumado a trabalhar com isso, não tem mais tanto aquele prazer do começo, e você é só mais um trabalho, né? Ele vai fazer o seu filme, o seu curta, como se fosse um comercial que ele faz toda semana. Então é isso, eu diria: chame pessoas em quem você confia, não se importe tanto assim com o talento delas. Todo mundo ali está querendo fazer, se estiver querendo fazer o melhor e aprender, você pode chegar a resultados muito bons com o filme. Melhor ainda do que trazer uma pessoa de fora com muito mais experiência que não se importa tanto assim com o filme, né? Terceira dica: seja um bom líder, saiba ouvir e fazer escolhas. O tempo todo, o Scorsese fala isso, né? Dirigir é muito sobre saber responder às perguntas. Você vai estar sempre sendo inundado
de perguntas, principalmente no set, e você vai ter que se virar para respondê-las, né? Não dá muito tempo para ficar pensando e refletindo e contemplando. Então, além de saber seguir a sua intuição e ser sincero com o filme sempre, você tem que saber ouvir as pessoas, não só ficar fechado no seu mundo de direção, mas ouvir e considerar e mostrar para elas que você está ouvindo o que elas estão te sugerindo, né? E também passar essa segurança de, não, você sabe o que você quer do seu filme e você está sempre pronto para responder se aquilo tem a ver ou não tem a ver com a sua ideia. E seja paciente e privilegie o filme na escolha do elenco. Muito importante. Em filmes universitários eu vejo muito as pessoas com uma pressa, uma afobação para fazer, que bota qualquer pessoa, ou então faz um teste mais ou menos, e como são as pessoas que apareceram primeiro, você quer logo fazer o filme, eu tenho um prazo para entregar o filme, vamos assim mesmo, sabe? Vai dar certo. Não vai. Não vai. Seja muito paciente e escolha o elenco que você genuinamente vê correspondendo aos personagens, ou então transformando nos personagens em algo que é ainda melhor do que o que você tinha pensado para o roteiro, que é o que os bons atores vão saber fazer. Quando você trabalhar com bons atores, você vai ficar surpreendido com isso. Como que eles vão construir o seu personagem muito além do que você pensou e na direção daquilo que você queria para o personagem. Então seja paciente e sincero. Leve o tempo que levar para escolher o seu elenco. Tenha orçamento e planejamentos bem estabelecidos. É claro que os primeiros filmes normalmente, hoje em dia, por essa acessibilidade maior, né, o pessoal fazendo filme com celular, as próprias câmeras DSLR sendo mais acessíveis, você corre muito risco de não planejar muito bem a sua produção, principalmente do ponto de vista financeiro, o que é um problema, porque você vai ver resultados disso na imagem. Então, faça isso. Esse vídeo é mais voltado para diretores, mas eu acho que produtores que querem seguir como produtores também tem muito a acrescentar disso e desse ponto em particular, que é muito importante você separar o quanto você vai dedicar do seu orçamento para cada coisa e pensar inteligentemente, trocar com o produtor, a produtora, o assistente de direção também, sobre isso, sobre essas escolhas, ver a opinião dele. Se você tiver acesso a alguém que trabalha com direção de produção, que é essa parte profissionalmente voltada para a divisão orçamentária e o controle desse fluxo, eu acho que vai ser muito bom também, porque essas pessoas são especialistas nisso, né? De ver o quanto você tem para fazer o filme e separar isso da melhor forma possível. E não só o orçamento, mas também o planejamento, tá? Eu tô falando aqui de ordem do dia, planejamento de filmagem, ter tudo muito estabelecido para você não perder tempo, né? Não tem nada mais valioso num set de filmagem do que tempo. Só comece a pré-produção quando estiver genuinamente satisfeito com o roteiro. Outro risco enorme é o estudante de cinema, na afobação para fazer seu primeiro filme, vai escrever o roteiro, vai se achar um gênio e vai filmar o roteiro sem ter pego opiniões e críticas o suficiente. A coisa mais clichê e antiga de se falar sobre escrita de roteiros é que escrever é reescrever, né? Então, quando você tem uma ideia boa, você não tem que se preocupar em ter o primeiro tratamento perfeito, porque nenhum é. Você tem que se preocupar em saber os caminhos certos para desenvolver essa ideia no seu máximo potencial. Quando você olhar para o seu roteiro e pensar genuinamente que não pode ficar melhor que isso, ou todas as ideias de mudança e coisas que você está inseguro que vierem não forem o suficiente para te convencer a fazer alguma alteração, e assim como você, as pessoas em quem você confia, que você mandou para ler o roteiro, aí o seu roteiro provavelmente está maduro o suficiente e, em geral, essas pessoas que você confia com opiniões diferentes estarem felizes com a história, né? E claro, você vai mandar para pessoas que você confia, que você acha que a opinião vai ser válida para melhorar o roteiro e as críticas vão ser construtivas e válidas.
aí o roteiro está maduro o suficiente, mas normalmente é um processo que requer alguns tratamentos. Você não vai escrever o seu primeiro tratamento e filmar, provavelmente depois na edição você vai se arrepender se você fizer isso. Então, seja paciente, que nem a seleção do elenco, leve o tempo que levar, você vai encontrar os caminhos certos para desenvolver a sua ideia no máximo potencial que ela tem. Porque você tem que partir com o roteiro, assumindo que você está fazendo um filme de ficção, muito maduro e muito preparado, porque o cinema ele é por si só refratário pra caramba. Você vai lutar contra a realidade, né? Contra o vento, contra todas as condições no set de filmagem que vão estar completamente indiferentes à sua produção, à sua intenção de manipular a realidade, né? Ela é refratária às intenções do cineasta. Então você tem que estar com tudo muito bem definido. Faça uma decupagem, mas inclua planos de segurança. Temos dois aspectos nesse ponto. Isso devia ser óbvio, mas muita gente eu vejo que pode ir lá fazer seu primeiro filme sem ter pensado nos planos, né? Onde vai colocar a câmera. O David Mamet, no seu livro On Directing Film, ele fala uma coisa que ficou comigo bastante, que é a função do diretor é saber onde colocar a câmera e o que dizer aos atores. E se você não pensou onde a câmera vai ficar, você não está fazendo cinema, né? Você está fazendo alguma coisa entre teatro filmado e cinema. Então, é claro que tem todo esse lado também de diretores mais intuitivos. Eu vou descobrir na hora, storyboard é para covardes, né? Tipo o Werner Herzog, mas não sei, cara, pro seu primeiro filme, você não vai fazer a sua decupagem, não me parece uma boa ideia, sabe? Com todo respeito a esses grandes mestres que trabalham de um jeito mais intuitivo no set, né? E também tem o orçamento e o planejamento para isso. E o segundo aspecto é você fazer planos de segurança. O que eu quero dizer com planos de segurança? É você ter uma reserva de planos para você incluir na ordem do dia que não fazem parte da sua decupagem oficial para o filme. Não são os planos que você quer ver na montagem. Mas você vai fazer porque são planos que podem salvar o filme na edição. Se tiver algum erro que você não viu, por exemplo, o microfone aparecendo, o boom aparecendo no cantinho, ou um reflexo de uma pessoa da equipe passando num vidro, ou qualquer coisa que você se arrependa depois na edição, que você deixou passar no set, você vai ter uns planos que não são os ideais, né? Por exemplo, um close-up numa cena que você queria em plano aberto, mas que não necessariamente vão estragar o filme, né? Eu vou falar em uma das próximas dicas que o preferível é sempre você ir regravar para conseguir o filme que você quer, do jeito que você quer. Mas, se isso não for possível, por N motivos, se isso genuinamente não for possível, o que não é o mesmo de você estar com preguiça, estar aceitando menos do que o filme deve ser, você pode pensar de antemão planos de segurança para você fazer no final da diária, no final dos planos que você queria para a cena, para você ter ali, sabe? Vai que a atuação em um desses planos é muito melhor e que você dificilmente vai conseguir extrair de novo do ator, da atriz, e até que funciona na montagem, né? Você não tinha experimentado, mas funciona melhor do que o que você pensou originalmente, por que não? Então, faça esses planos de segurança. Eu acho que não custa nada. Separar um tempo para eles só vai acrescentar. E dê tanta atenção ao som e à direção de arte quanto à fotografia e ao elenco. Então aqui eu mencionei 4 partes que são 4 setores que são fundamentais, né? Fotografia, elenco, direção de arte e som. Em geral, os diretores iniciantes estão preocupados só com esses 2 primeiros, fotografia e elenco. E aí chama uma pessoa que é razoavelmente boa com captação de som. Ele vai fazer um bom trabalho, eu confio nele. Funcionou o som, ficou legal? Ok. Qualquer coisa avisa, tá? Vamos seguindo. E não constrói o som do filme, não tem a mínima noção do que é um desenho de som. Assista os filmes do David Lynch, da Lucrécia Martel. Veja como que o som ele é
tão importante quanto a imagem, em alguns momentos mais importantes. O Robert Bresson, ele selecionava seu elenco baseado no som, baseado na voz, ele dava muita importância ao som também, ele dizia que o som e a imagem, eles têm que se alternar em cada momento do filme, apenas um pode ter um protagonismo, né? O som não é um mero complemento da imagem. Então, muito atenção a isso. E o mesmo para a direção de arte. Você vê em filmes, em primeiros filmes, primeiros curtas, várias paredes brancas, sabe? Sem ter muito investimento e carinho na construção dos sets e pensamento de acordo com o roteiro sobre o que devia estar ali no fundo, quais cores que combinam com a proposta do filme. Tudo depende de onde você quer chegar com o filme, né? Mas não pensar a direção de arte, eu acho que é um erro, é um tiro no pé, né? E, bem, não se contente com menos do que o filme pode ser. Não se contente com menos do que o filme pode ser. Isso talvez seja o maior perigo de todos, e que eu tenho pensado muito a respeito recentemente. Eu tive uma série de inspirações para pensar sobre isso, porque é muito comum, né? Você faz um filme com um determinado cronograma e aí acaba, você vai editar, você vê problemas ali, só que você acha que não dá mais para consertar esses problemas, porque já passou o tempo, passou do set, mas você sempre pode regravar. Isso vai te custar, isso vai dar uma certa dor de cabeça e você vai provavelmente ter que investir mais dinheiro, mas você vai ter mais uma chance de conseguir o filme que você quer, de trabalhar onde não funcionou e fazer aquilo melhor. As pessoas que estão realmente envolvidas no projeto, interessadas, elas vão compreender, elas vão querer, assim como você, fazer essa refilmagem. Então, principalmente os atores, né? Nenhum ator bom quer estar num filme, mesmo um filme bom que tem uma cena com eles ruim, sabe? Então, é isso. Eu aprendi muito sobre isso assistindo a um documentário sobre o filme O Sacrifício, do Andrei Tarkovsky, onde tem aquela cena final, né, lá no final do filme, onde a casa pega fogo. Ele queria tudo num plano só, da primeira vez não deu certo, precisaram cortar e fizeram outros planos ali em cima da hora e ficaram pressionando ele para montar a cena com o que tinha. Mas ele batalhou até o fim, passou por muita dor de cabeça no momento que ele já não estava muito bem de saúde e conseguiu regravar a cena, reconstruíram a casa inteira e botaram fogo na casa de novo, para ele conseguir fazer num plano só. Uma pessoa que não entende do que o filme significa para um diretor como um artefato espiritual vai achar que isso é uma birra de um diretor ou algo desnecessário, que devia montar a cena com os planos improvisados ali, com os cortes que deu para fazer. Mas não, né? Não se contente com menos do que o seu filme pode ser. E outro exemplo, né? O Herzog, que eu mencionei aqui naquele filme O Fitzcarraldo, se você assistiu Burden of Dreams, que é o documentário sobre o filme, que teve sérios problemas de produção, ou então o filme do Apocalipse Now, né? Esses grandes desafios que você tem que ser realmente um soldado do cinema, né? Como Herzog fala, você tem que ser realmente um defensor da sua ideia até o fim, você não pode desistir no meio e se contentar, sempre tem um caminho, né? Por mais árduo, vale a pena perseguir esse caminho. Ele que fez um navio passar por cima da terra, né, de um pedaço de terra, no seu filme Fitzcarraldo, que eu não sei se... Eu acho que o Burden of Dreams é até melhor que o Fitzcarraldo, por revelar como é que foi esse processo do filme, né, com o ator, o Klaus Kinski, surtando e completamente causando um caos totalmente desnecessário numa situação já muito complicada.
E recentemente eu participei numa participação de atuação num filme de um amigo meu, o Gabriel, que atuou no Antes que Ela Vá, no meu filme Antes que Ela Vá. E eu vi que ele estava fazendo filme em um longo período de tempo, sempre assistindo e completamente disposto a voltar aos sets, e não importa o tempo que vai levar, sabe? Ele estava sempre focando no que o filme pode ser, e isso me inspirou bastante, assim. Eu acho que você não tem que ter pressa, você tem que ser completamente sincero e honesto, por mais energia que isso vai te sugar, porque o filme faz isso, você tem que estar disposto a enfrentar isso, porque é isso, né? Você não deve aceitar menos do que você genuinamente acha que o filme pode ser. Se aquilo que você está vendo não é o que ele pode ser e que pode ficar melhor, e que não tá bom, vá. Não importa a pressão que você vai sofrer, siga esse caminho. Por fim, tenha uma estratégia de distribuição. Muita gente faz o filme, eu próprio nos meus primeiros filmes, sem estratégia de onde você vai colocar o filme, qual festival você vai colocar. Estude os festivais, veja o perfil dos festivais, entenda sobre as políticas por trás dos festivais, o que interessa a cada festival, e a questão de que você precisa, se você vai botar num festival grande, com exclusividade, você tem que pensar que você também não vai poder botar em outro festival desse nível, e que você vai ter que passar lá primeiro, e toda essa questão de ineditismo no Brasil, ineditismo lá fora. Estude bem essa questão de distribuição. Veja também as plataformas que você pode colocar o filme depois, tanto na televisão, como o Canal Brasil, Canal Curta, quanto como agora nas várias de streaming que estão surgindo. Uma excelente é o Cardume, que a assinatura é R$5 por mês, e que tem muitos curtas brasileiros muito bons. O meu curta Doutor Coen está lá, você pode assistir lá. E é isso, você tem que pensar onde é que você vai levar o filme, né? Não pode ficar com o filme na gaveta depois de feito. Pense muito bem em quais festivais você vai passar, e também os festivais secundários aos primeiros festivais, né? Primeiro festival internacional, primeiro no Brasil, e os secundários que você vai continuar enviando. E óbvio, isso vai demandar também um investimento, né? E um planejamento sério junto com a sua equipe que está comandando a produção do filme, né? Então, acho que é isso por esse vídeo. Muito obrigado por assistir. Comente sua opinião. Se tiver alguma dúvida, pode também mandar uma mensagem no Instagram ou mandar um e-mail. Assista aos outros vídeos aqui da playlist Fazendo Filmes, que eles são justamente voltados para você que está começando a fazer filmes e tentando entender para onde você vai, que tipo de cinema você quer fazer e quais são os perigos e coisas que você deve estar atento nesse processo. Muito obrigado e até a próxima.